Boa noite, meus irmãos. Olha essa criança aí. Vocês sabem o que é? Meu irmão, vocês estão lembrados que lá no Kauai, né? Eu fiz um comentário num vídeo daqueles do que João viu na ilha de Patmos, né? Que o Deus dele, o meu Deus, o Messias, mostrou para ele o futuro. Aí eu tinha feito um comentário nesse vídeo lá. Tanto como eu comentei esse vídeo, que eu peguei esse vídeo e botei na minha For You. Aí esse maluco aqui pegou um vídeo e falando pra um tal de Sacane, sei lá que é Sacane, o Satanás, o diabo, não sei o que é. Aí eu vou deixar primeiro vocês verem o que ele tá falando, meus irmãos. Aí depois eu vou fazer outro vídeo, aí eu vou destruir com esse irmão. É o jeito. Meu querido Sérgio Sacani, como é que você tá, rapaz? Tudo bem contigo aí? Satisfação imensa. Espero muito que você esteja vendo este vídeo. Eu sou o Jason Ferrer, do canal Além da Fé, e também o autor, o escritor do badalado livro Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vida. O que eu quero te dizer é que eu sou muito teu fã, cara. Gosto demais dos teus podcasts, dos teus debates, das tuas participações nas redes sociais, no YouTube e etc. Mas eu gostaria muito de analisar, cara, o vídeo que você fez a respeito de Apocalipse capítulo 9. Como é a minha área, eu gostaria muito de te dar uma interpretação bem legal a respeito desse assunto. Vê aí o que foi que você disse para que você possa relembrar. Existe uma teoria que diz que os gafanhotos que João descreveu na Bíblia, na verdade, eram helicópteros. E não, você não escutou errado. Saca só esse versículo de Apocalipse. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra, com coroas sobre suas cabeças. E seus rostos eram como rostos de homens. João usava o que conhecia na época para descrever o que via no futuro. Então, a primeira suposta evidência seria a coroa similar a uma hélice, e seus rostos eram de homens. Agora pensa comigo, um cara que viveu lá no primeiro século, que nunca viu algo desse tipo na vida, se deparando com uma imagem dessa, difícil não ter essa interpretação. E tinham couraças como de ferro, e o barulho de suas asas era como de muitos cavalos correndo em batalha. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Um inseto ou um rugido de hélices e motores de guerra, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Sacane, essa é a interpretação de muitos teólogos de algumas escolas da escatologia, do fim de todas as coisas. É uma disciplina da teologia sistemática. Mas o que eu quero te dizer aqui é que você leu, por exemplo, o texto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 7 até o 9, ou até o 10, mais ou menos. Foi isso. O que você leu foi o seguinte, olha só. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça deles tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, Sacane, entenda bem isso aqui. E os dentes eram como dentes de leão. Suas couraças eram parecidas com as couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões, como os de escorpiões, e eram como rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Pois é, Sacane, dando uma olhada rapidamente no versículo, a gente vê que aqui João está tendo um vislumbre na ilha de Patmos sobre os acontecimentos mais fervorosos do Antigo Testamento. E ele está dizendo que o que há de vir sobre a terra, como Jesus prometeu lá em Mateus capítulo 24, em Marcos está dizendo. Se você continuar o texto, você vai ver aqui, Sacane, no versículo 11, aí você vai tirar completamente a ideia de que aquilo lá não era helicóptero. Ele não estava vendo na sua visão helicópteros. Nada disso passou pela sua cabeça. Diz assim o texto, ó, eles tinham um rei que os governava. Quer dizer, você sabe que helicópteros não têm reis que o governe, ok? Que era o anjo. Você percebe que aqui a linguagem espiritual, ele está vendo demônio, Sacane, que toma conta do abismo. Mas eu pergunto, algum helicóptero toma conta do abismo? Outra coisa, o seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. Isso quer dizer o destruidor. Pois é, Sejão, como eu estou mostrando para você aqui, cara, o próprio texto está dizendo que a linguagem espiritual, ela não tem nada a ver com guerras, não tem nada a ver com nações posteriores, não tem nada a ver com Rússia, Estados Unidos, com grandes potências, grandes nações, com o Oriente Médio, com nada dessas coisas. Mas, além disso, ainda vou te mostrar o próprio texto, o que está dizendo de forma bem natural. Olha o que o texto diz aí, ó.
Depois o quinto anjo, tudo batalha espiritual, tocou sua trombeta e eu vi uma estrela que tinha caído do céu. Entenda que essas estrelas caídas do céu são estrelas mesmo, são cosmos, né? São as estruturas do céu sendo abaladas. Na terra, quer dizer, Jesus falou que as estrelas caíram na terra, e ele está vendo isso. O versículo 2 diz o seguinte: a estrela abriu o poço do abismo. Isso quer dizer que na queda de uma estrela, segundo Jesus, ele imaginava que a estrela era tudo muito pequenininha, porque ele não tinha aquela ideia física que você conhece muito bem, que é a refração. Então ele entendia que as estrelas eram pequenas e menores que a terra, e que a terra era plana. E ele diz o seguinte, que as estrelas... A estrela abriu o poço do abismo quando caiu, no caso, né? E dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. Aí você vai ver que é do abismo que vai sair esses gafanhotos aqui agora. A gente sabe que os helicópteros não saem do abismo. Aí o versículo 3... Dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Você sabe que nenhum helicóptero recebe poder de ninguém para entender o que eles têm ou não que fazer. Versículo 4. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas. Ora, se gafanhoto é de fato helicópteros, aviões, seja lá o que for, aeronaves, você sabe que eles não têm vontade própria, né? Que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podia ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Então, peraí, como é que um helicóptero, sacane? Pensa comigo aí, meu amigo. Como é que um helicóptero vai discernir quem tem ou não tem um tipo de marca do sinete de Deus na testa? Como é que o helicóptero conseguiria ver isso? Então, estamos falando, na verdade, de demônios utilizando-se de gafanhotos. Os gafanhotos não tinham permissão para matar essas pessoas. Então, quer dizer, os helicópteros, quando vão atirar nas pessoas, eles não conseguem selecionar exatamente quem pode morrer e quem não pode morrer num grupo fechado de pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. Eu pergunto, qual é o helicóptero que tortura uma pessoa por 5 meses, sacane? Então você vê que o texto ele não pode ser espiritualizado nesse sentido de futurizar o texto. Aí diz o seguinte, a dor que causava nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procuraram a morte, mas não a encontraram. Vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. Então, meu amigo, o texto, infelizmente, sacane, não quer dizer nada de físico, nada de poderes bélicos, nada de um futuro, como os dias de hoje, século XXI, em pleno 5G, né, no ano 2025. O texto está deixando bem claro que aqui se tratava de anjos e demônios numa batalha espiritual, onde esses anjos, na visão sul... Aí eu vim bem aqui, irmão, aqui na Fuiu dele e fiz o meu comentário aqui pra ele, só na base, não sei se vai dar tempo. Você, meu irmão, é muito ingênuo, você fala cada coisa. Se João, quando foi jogado no caldeirão de óleo fervente, vendo os romanos que não podiam matar, mandaram esse irmão para a ilha de Pátimo, e lá esse irmão João conheceu a Deus, o Messias, e o Messias lhe mostrou o futuro, como Apocalipse capítulo 9 e os versículos, dizendo que viu um grande buraco que saía, ou que saiu fumaça ou fumo desse buraco, gafanhoto, mas não qualquer gafanhoto, mas criatura como, dizendo João, parecido, quase idêntico como, e não tinha uma forma concreta no futuro para distinguir tal criatura. E ele usou, ou alguém interpretou como eu, irmão, interpretei, e os irmãos também interpretaram, mas eu vou além, como um helicóptero com rabo de escorpião, asas que parecem o som de 1000 cavalos, e a sua armadura era uma coraça impenetrável. Tá entendendo, irmão? A sua cauda cheia de grilhões e um puta de um ferrão que com a
ferroada danificasse somente o homem, mas para que não viessem morrer, mas que fossem atormentados por 5 meses. Tem um desenho que se chama X-Men e tem um personagem chamado Magneto, mesmo sendo um helicóptero, que eu sei que é um helicóptero, assim como o Magneto tinha poder de manipular a máquina de ferro conforme os seus comandos, assim o espírito também poderia fazê-lo conforme sua vontade. Mas no ser que João viu era uma criatura semelhante ao helicóptero. Se você pegar o helicóptero e o gafanhoto e a anatomia, como você diz nas escrituras sagradas, e se usaremos a inteligência artificial, você poderia ter a certeza que o João, na ilha de Pátimo, ele ia dizer que a criatura que Deus, o Messias, mostrou para João saindo do buraco de fumaça ou de fumo seria idêntico como foi mostrado para ele. E outra que eu falei para ele, meus irmãos, eu provo para ele que João está vivo até hoje, e te provo. Quando João morreu para a carne, a sua carne voltou ao pó da terra, como está escrito: foste feito do pó, e o pó retornarás. Mas a sua alma subiu ao céu e ficou debaixo do trono de Deus, como fala no 5º selo do Apocalipse, como é dito: até quando vingarás o nosso sangue, ó Todo-Poderoso? E ele disse: até que tenha morrido os teus irmãos. E foi dado vestes brancas, e que esperasse mais um bocado de tempo, como Deus faz, para ressuscitar os mortos. É só ir para o vale de ossos secos, como Deus deu autoridade ao seu servo para dar ordem aos ossos secos, que se levantasse osso com osso, carne, nervos, tecidos, gordura e pele. Quando formou o corpo por completo, o próprio Deus soprou em suas narinas, dando o espírito de vida, e veio a vida milhões de ossos secos, retornando-os ao corpo. E o seu espírito que estava com Deus, retornando ao corpo, o seu espírito que estava com Deus. Quer dizer que Deus retornou, depois de completar o seu servo, o corpo,